Olá, aqui quem fala é o professor Jefferson Borges, seja bem-vindo a mais uma aula. E após você ter visto o que é uma variável, o que é um método, agora você precisa saber como controlar as ações dentro de um método. Esse controle nós fazemos através das estruturas de controle, e dentre elas tem três principais: a estrutura de seleção, a estrutura de repetição e a estrutura de dados. Primeiro eu vou te dar uma parte conceitual para no futuro você entender melhor do que se trata. Então, primeiro aqui nós temos as estruturas de seleção. A estrutura de seleção são as condicionais, ou seja, você faz alguma coisa ou não faz, faz alguma coisa ou faz outra. Por exemplo, se eu chego em casa do trabalho, eu tenho a opção de ir para dois lugares, para o banheiro ou para o quarto, ou escolher abrir a porta ou não abrir a porta. É uma opção dupla, sim ou não. E nós também temos as estruturas de repetição. Estrutura de repetição, ela vai executar alguma coisa até que seja satisfeita uma condição. Por exemplo, a brincadeira de esconde-esconde. Enquanto eu estou contando, eu tenho que ficar com os olhos fechados. Então eu executo uma contagem, uma sequência de ação. Quando ela for satisfeita, eu executo outra coisa. E nós aqui também temos as estruturas de dados. As estruturas de dados, elas são divididas em duas partes, em unidimensionais e bidimensionais. Essas estruturas de dados são vetores. Esses vetores, a gente consegue dividir ele em linhas e colunas. Por exemplo, para mim declarar um array, que é um vetor, eu preciso chamar o tipo e escrever um nome e abrir colchetes. Aqui, por exemplo, eu coloco aqui dentro do colchetes o número da linha que eu quero. Na verdade, aqui o número da coluna. Aqui, por exemplo, você consegue perceber que o vetor 0, ele está aqui no primeiro bloquinho. O vetor 1, ele está no segundo. Então, toda vez que você for fazer a contagem de vetor aqui, você tem que levar em consideração o número 0, que equivale a 1. O 1 equivale a 2, então sempre você tem que somar com mais 1. Porque no vetor, ele se trata da posição que um dado vai ser armazenado. Aqui, por exemplo, no valor bidimensional, você tem linhas e colunas. Aqui, então, você vai conseguir ver que tem uma vírgula aqui que separa dentro dos colchetes. O primeiro número, ele se trata da linha. Já o segundo, ele está falando da coluna. Então, aqui, vamos fazer a contagem. Onde é que está esse número 7 aqui? Está na linha 0, na coluna com o número 4, que está aqui. Então, aqui dentro dessa posição é o 7. Como você tem que somar mais um para você conseguir entender onde é que está, o 0 também é número. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O 0 também foi contado, então eu tenho 5 bloquinhos e eu preciso colocar o 7 aqui dentro. Aqui, por exemplo, o vetor 0 e 0 está aqui no bloquinho 1, coluna 1, bloquinho 1. O vetor aqui 2 igual vírgula 0, você vai encontrar aqui dessa seguinte forma aqui. Você vai ver a coluna, vai ver a linha. Aqui você pode fazer a contagem 1, 2, 3, é a terceira linha. Porque o 0 ele também conta, vou bater bastante na tecla para você não se confundir depois e esquecer. Então aqui eu tenho o número 0, depois 1, depois o 2. Mas como o 0 também conta, ele está na terceira coluna, na terceira linha. E na coluna número 3, o 9, que é desse vetor aqui, 2 e 3, tá aqui nessa coluna. Ali na frente, nas próximas aulas, você vai entender o porquê disso que a gente vai praticar com códigos. Você vai ver que vai fazer mais sentido. Então, sabendo disso, que tem as estruturas de seleção, de repetição e de dados, eu te vejo na próxima aula. Até lá!